Estão o me vendo? texto? Tô Eu li vendo, sim. assim. E agora? Mas eu cheguei até a conversar com a Isabel e hoje eu conversei um pouco com a Patrícia para elas poderem me ajudar, para me dar uma luz aí do trabalho. Ivanaldo colocou até uma questão aqui também que a gente pode abordar no tema, que eu não coloquei, eu não falei sobre a convivência dos irmãos na casa. Eu não falei sobre essa parte. A Patrícia também deu uma sugestão da gente colocar um trecho da história de cada um, não contar a história de vocês, lógico, né? Isso aí não tem por que colocar, assim, foi muito bom pra gente. Mas colocar a parte que é a gratidão pela casa, né? Que isso também está dentro do trabalho que eu não coloquei. Coloquei assim, a gratidão como um todo, né? Mas a gente pode colocar de cada um que participou. E a Isabel também me deu uma sugestão de colocar lá no início, que eu também não falei, sobre da parte do ritual do médio, quando chega na casa, que na verdade ele inicia em casa, né? Um dia antes, uns 2 dias antes, assim, da preparação, da alimentação, da gente não beber, da gente ficar naquele ritual, né? Tem toda a preparação antes de chegar no terreiro. Então, isso aí eu também não coloquei. Então, sim, são várias coisas que eu não coloquei aqui que são importantes, né? A gente falar sobre a casa. Aí eu queria saber aí se vocês podiam acrescentar ou como a gente colocaria isso, porque, na verdade, eu sou meio... Eu não sou muito de colocar num papel, não, sou mais de falar. E na hora de colocar no papel, até mesmo um trabalho desse para ir para um jornal, assim, mesmo que seja interno, não sei como é que a Marta vai abordar isso, eu fico meio confusa de onde eu vou encaixar, como eu vou colocar, a palavra que eu vou utilizar. Então, assim, é por isso que eu preciso de todo mundo. Só fiz mesmo para poder passar para a Marta, para saber se era essa a ideia. Aí ela gostou, falou que era isso mesmo e o restante é com a gente. Entendeu? Por isso que eu pedi para vocês lerem. Ficou legal, entendeu? Mas é legal, eu acho que a gente pode realmente colocar esses outros assuntos que você comentou, e é até bom mesmo, né, para um espelho. Desculpa. Qual é o procedimento, né? Talvez eles não saibam, mas fica como assim uma instrução, um ensinamento para eles. Quando você fala da casa é um todo, né? Assim, eu fiquei meio preocupada de falar de um jeito assim, como se estivesse impondo alguma coisa, né? A regra é essa. Mas, na verdade, existe a regra. E as regras, até a Isabel estava falando, as regras têm que ser cumpridas, né? Então, assim, existem aquelas regras ali. E que às vezes, com o tempo, a gente vai deixando até um pouco ficando esquecido. Ô, Irmã, o seguinte, eu acho que você não tem que estar preocupada se você está impondo. Você está fazendo um trabalho legal, entendeu? Eu acho que tem que tirar isso da tua cabeça. Entendeu? Não se preocupa com isso, não. Entendeu? Todo mundo vai entender. Todo mundo sabe que isso não é imposição, é uma regra. Como você falou, e regra tem que ser cumprida, né? Então, eu acho legal tá colocando isso sempre, né? Tem que ficar massificando nisso até a pessoa aprender por osmose, né? Pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar a benção do meu irmão, entendeu? Não tem jeito. Não, mas assim, eu preciso, como o trabalho a gente está em conjunto, né? Eu preciso, assim, de vocês falarem sobre. Sim. Né? Então, assim... Eu não abordei muito ali essa questão. Então, achei super legal realmente incluir o que a Isabel falou, porque não só assim, para
às vezes, eu falando por mim, realmente a gente acaba até passando até algumas coisas, ou às vezes simplificando na forma de entrar, sei lá, né? Até ajuda isso a fixar. E tem outras pessoas que são mais novas ali também, até às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, não tem tempo de perguntar, a hora que chega não tem como mais perguntar, e acaba fazendo até uma coisa diferente e nem é o certo, mas aí depois já passou, aí material, porque assim, entrou uma pessoa nova, olha, a gente fez esse material aqui, se quiser dar uma olhada, já vai até ajudar também, não que o pai Luiz nas reuniões muitas vezes comenta também, mas e eu falei no negócio da história de botar, cada um escolher o seu trechinho melhor com relação a essa parte que realmente a gente tinha que ter falado, né? Eu achei super legal a gente conhecer os irmãos, que assim, a gente não conhece, a gente entra, muitas pessoas a gente não conhece, outras a gente tem mais afinidade, a gente tem mais contato. E mesmo assim, com toda afinidade, mais contato, a gente também não conhece a fundo, a não ser assim, num momento assim qualquer, a gente vai e conversa, ou a pessoa vem procurar a gente para conversar. Mas achei super legal, gostei das histórias, mas... Tá travando? Não, eu tô ouvindo bem. Deve ser sua internet, ô Newton. Eu tô ouvindo bem. E com relação ao texto, não tem como a gente falar de uma coisa que é o que realmente tem que ser feito, né? Entendi. Mas sim, também vai ser avaliado pelo pai, mas acho que tá legal. E com essas inclusões vai ficar super legal. Dá licença, Patrícia, eu posso dar uma opinião assim? O objetivo dessa reunião é porque nós formamos um grupo para fazer o nosso depoimento nesse jornal, que vai ser lançado, né? Eu não sei como é que vai ser, periodicamente, uma vez por mês, não sei como é que vai ser. A ideia, eu achei assim, bem fantástica, se for assim, dessa maneira, de, nas reuniões, trazer o público para a gente, cada um contar um pedacinho da história e o restante, a assistência, se interessar em comprar aquele jornal, porque eu acredito que esse jornal ele vai trazer um fundo de reserva para a nossa casa, não é isso? Assim, eu não sei como é que ele vai ser distribuído, se ele vai ser distribuído, ou então, assim, pode-se dar a ideia, olha só, ele é distribuído, mas se você puder trocar uma ajuda, é interessante. Tudo é a forma como você coloca para assistência, né? É uma casa de doação, a gente precisa de doação. Olha, o jornal, ele é doado, mas se você puder, em troca, trazer 1 quilo de alimento, é bem-vindo. Se você não tiver, não tem problema nenhum, entendeu? É uma maneira também da gente encher as nossas prateleiras. Eu penso assim. E não é assim, ninguém está pensando em dinheiro para crescer, para nada disso. É doação em prol do bem maior, né? Então, esse tipo de contar um pouquinho da sua narrativa é interessante, porque aguça no outro, como é que deve ser o restante da história daquela médium, daquele médium, né? Isso. Eu vou buscar o jornal. E, assim, mais um ponto que na minha opinião, eu acho relevante, é importante a sintonia do médium, tá? Mas esse caminho aí de você conhecer o outro e por o outro ser tão diferente da gente, muitas vezes a gente vai na boa intenção assim, pô, fala aí como é que você é, mas eu não sei se ele tá com disponibilidade ou com o coração para me contar até que ponto ele está querendo. Por exemplo, eu estou disposta a trabalhar, eu vou lá, eu me dou, me preparo, e ponto, dali em diante é a minha vida, a vida de todo mundo é corrida, cada um tem, né? Tem gente que tem filho pequeno e que demanda mais tempo, tem outros que têm um trabalho que demanda também tempo, e tem outros também que não querem abrir o seu campo íntimo para socializar, digamos assim. Não é errado, entendeu? O mais importante, o foco, é o bem comum dentro da casa. Sim. Né?
Eu acho assim, a parte sociável, se tiver de fazer as questões de churrasco e tudo, eu não vejo problema nenhum. Assim, eu não sou muito sociável, vou falar a verdade, entendeu? Mas, assim, não vejo problema. Se a gente fizer uma a cada 6 meses, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Mas o importante é dar liga na casa, num todo, é o respeito pelo pai de santo, respeitar, sabe? E ter educação com o outro, com aquele que chega, com o mais velho. O importante é isso. Agora, o que se faz, se a gente vai ser sociável ou não, fica muito pouco. Isso é minha opinião, entendeu? A gente tem que ter o cuidado, saber falar com o outro, saber explicar para os mais recentes, para aqueles que estão chegando, e também entender aquele que tem mais tempo de casa e respeitar. Eu acho que a base é isso. Porque o resto a gente vai se moldando, entendeu? Não é tão relevante assim. Eu acho, essa é a minha opinião, entendeu? Entendi. Então, esse trabalho que a Marta já está com esse pensamento já há um tempo, ela, o pai, a Andréia, que eles iniciaram isso aí, o propósito foi esse mesmo, entendeu? Essa modificação dentro da casa, né? Essa interação que você não vê muito. Que alguns até chamam de panela. Existe aquela panelinha ali e tudo. Então, assim, para tirar essa má impressão, né? Então, assim, o objetivo do jornal e dessa interação de todos os irmãos contarem histórias e tudo foi isso, né? Mas, assim, sempre o nosso objetivo é a melhoria, né? Acho que todos esperam isso, essa melhoria, cada vez mais. Mas, assim, não vamos fugir aqui do tema. Eu queria que vocês, como até a Patrícia falou, colocasse para mim, da história de vocês, o que vocês acham mais relevante, assim, um trecho, porque se colocar também de todo mundo, a gente não vai ter como, né? Que eu não sei como eles ainda não deram o plano, como vai ser feito esse jornal. A quantidade de página que eu vou poder usar, a quantidade que a gente vai estar disponível. Então, assim, a gente se baseou mais ou menos da matéria que um grupo já fez. Então, assim, eles utilizaram 2 páginas, na verdade. Então, a gente está meio que baseando naquilo ali. Então, se a gente for colocar, somos 13 aqui no grupo, for colocar a história de todo mundo, vai ficar meio complicado, não tem como. Eu queria que cada um, da sua história, tirasse um trecho para a gente colocar nesse jornal e colocar o nome de vocês, da parte da gratidão com a casa. Porque, assim, como o tema, no outro tema do outro grupo, é mediunidade consciente e inconsciente, então fala mais da parte espiritual, do que você sente, da energia do caboclo que é de um jeito, da energia do outro que é de uma outra forma. Então fica mais abordado nesse lance. Para a gente, o que a gente está aqui colocou para a gente colocar, ficou mais essa parte que é do trabalho da casa, a casa como um todo, né? A parte, a estrutura da casa, a ajuda que a casa precisa, a consciência que o médium tem que ter das regras que tem que seguir, né, na casa. Então, assim, o meu medo é de ficar impondo, quando você, a regra, porque realmente tem uma regra, mas é chato quando você coloca, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, eu fico com esse receio, né, eu não vejo nada que esteja agredindo ninguém, nem que seja assim, mas né, eu tenho que compartilhar isso com vocês. O sentimento de vocês ali, e se vocês acham que tem que mudar, e o que tem que acrescentar, e a parte desse trecho, né, da vida de vocês. A Patrícia falou isso, e o que o Ivanaldo sugeriu de colocar também, sobre o relacionamento com os irmãos. Eu mostrei para ele, Isabel, a fábula que você mandou, ele gostou muito, eu botei até no outro grupo também, para eles poderem dar um alerta, né? E foi muito interessante, ele também falou de uma fábula que é da peneira.
de você saber peneirar as coisas e o que acontece muito ali dentro da casa é eu ouvir, falaram, entendeu? Então isso aí a gente tem que, não sei se a gente pode colocar isso também, não sei se vocês acham olha só, que é Ellen, eu viável tenho uma colocar. opinião. A questão de cada um escrever o relato é para a gente se conhecer. Sim, A parte sim. principal, a gente tem que extrair, que é o compromisso e o comprometimento. Então, na minha opinião, a gente tem que colocar essa parte que tem que ir para o jornal. O que veio antes é para a gente interagir e conhecer, entender a história do outro. Isso. Que não vai alterar em nada, mas lá no jornal, o que vai ser lançado é só aqueles trechinhos de como que você se compromete e o seu compromisso. Aí a gente faz um resuminho e manda, e aí você coloca da melhor forma possível. Agora, eu também queria tocar num assunto, eu sei que eu falo bastante, mas assim, essa questão aí de se preocupar com o que vão falar, isso é fato, infelizmente, onde tem muita gente, muita cabeça pensante, rola sempre uma fofoca, infelizmente, né? Agora, o que a gente tem que se privar e ficar ligado, porque a gente está num ambiente espírita. Então, as interferências, elas vão entrar. Eles conhecem muito mais a gente do que a gente mesmo. Então, quando a gente tem que ter essa sacação de, por exemplo, quando até aquele outro que já chegou desestabilizado e que te dá um fora, você tem que segurar a palavra que fere, porque muitas das vezes ele não está emocionalmente equilibrado, nem espiritualmente, e ele foi baixou a vibração dele. Automaticamente ele deixou que as trevas tomasse a fala dele. E muitas das vezes você fala assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito da Ellen, mas eu não tenho uma boa relação com a Patrícia. Então, o plano espiritual já saca. Porra, aí, ó. Quando eu baixar minha frequência, ó, vou ficar buzinando no ouvido da Isabel para arrumar um problema com a Patrícia. E aí começa, entendeu? Aí a Patrícia vai falar assim, gosta daquela garota ali. Olha o jeito que ela recebe espírito. Isso é só um exemplo, tá, Patrícia? Eu não tenho nada contra você, não. Mas, assim, é uma forma ilustrativa de dizer como eles trabalham e como eles conseguem incutir a discórdia. Por isso que muitas casas, elas são desfeitas, muita gente sai por conta disso. Eu sou exemplo vivo, gente. Entendeu? Eu tive um problema seríssimo na casa, eu dei voz a muitas coisinhas, eu me aborreci muito e eu me afastei, eu pedi afastamento. E na verdade, eu não pedi afastamento, eu pedi para sair. E o pai e a mãe Dulce, eu sou muito grata, porque ela me ouviu, ela falou assim, eu vou te dar um tempo, sabe? Porque a mãe Dulce, ela é tão bruxa quanto eu. Aí ela falou assim, eu vou dar um tempo. E naquele momento eu estava tão envolvida pelas forças negativas que eu falei assim, eu não volto mais. Entendeu? E ela teve aquela sacada. Então, eu acho assim, a gente também tem que ter, não é que a gente tem que baixar a cabeça para tudo, não, mas a gente tem que ter um olhar mais carinhoso, sabe? Sim. Ô, Isabel. Mas é uma coisa que eu vigio muito, entendeu? Isabel, eu vigio muito esse lado. Eu sempre Olha falo só, para mim mesmo. Isso aí, essa ideia foi legal, né? De todos nós contarmos um pouco das nossas vidas, porque você começa a olhar o seu irmão de uma maneira diferente. Entendeu, Isabel? Como você falou aí, às vezes, pô, eu chego no centro, tô chateado pra caramba, cabisbaixo. Você já vai, em vez de, pô, o que você falou, você, em vez de falar uma palavra que vai me magoar, você já vai pensar duas vezes. Não, esse irmão, pô, tá com problema assim, ó, a história dele, olha como é que é essa história. Então, isso aí serviu para unir mais todo mundo. Porque todos têm problema. O meu problema não é maior do que o seu, entendeu? Então a gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar mesmo, entendeu? Para a gente poder crescer todo mundo junto. Eu acho que a ideia, pô, foi excelente. Um minutinho, peraí.
Entendeu? Eu acho que, pô, foi muito legal. A gente vai começar a se olhar de uma outra maneira, com mais respeito, entendeu? Eu acho que foi show de bola. Olha só, e isso é importante. Fala. Não, Isabel. Esse negócio de você se você tem que levar isso realmente para a vida, né? Porque se você começar a deixar isso dominar você, você vira aquela pessoa que quando a pessoa entra na porta, a pessoa fala, Jesus, lá vem, não vou deixar ela nem abrir a boca, não quer ficar do seu lado, porque já cria aquela coisa, né? Então, assim, você já tem que sair assim, de casa ou em casa, na rua, o que for. Às vezes a pessoa vai comprar um pão, ela já tá ali com a tua cabeça assim, ó, o primeiro passar na minha frente, se não me encostar, eu já tô querendo já arrumar um problema. Não, sim, olha assim, só. Né? A gente tem que segurar muito a onda. Eu falo muito por mim. Eu consigo, hoje em dia, ter controle emocional. Eu acho que o bom dessa quarentena está fazendo a gente repensar as nossas coisas, porque a gente está mais voltado para as nossas coisas. Antes a gente não tinha tempo nem de arrumar aquela gaveta que estava com um documento de 1900 e sei lá quando, entendeu? Hoje em dia a gente está com tempo para isso e eu tenho quase que certeza que quando a gente sair dessa, a gente vai sair muito melhor do que chegou. Então, assim, ver sempre pelo lado positivo, entendeu? E a questão do centro, assim, você tem que ter sempre, independente dos seus problemas, porque você vai para casa, se você resolveu se doar, você vai deixar o seu lixo mental do lado de fora. Porque naquele momento ali, o mais importante é o todo. Porque você decidiu que naquele dia, que nessa encarnação, você vai trabalhar em caridade. Vai se juntar com todo mundo. Por isso que eu falei da fábula dos porcos espinhos. Porque ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é legal o tempo todo. A gente tem as nossas mazelas, né? As nossas dores. E está todo mundo tentando crescer. Então, que a gente possa crescer juntos. E se um dia eu chegar, Ellen, me ajuda aí, cara, eu não estou muito legal hoje. Eu tenho certeza que eu vou ter apoio nela, como vou ter apoio num irmão, numa irmã, porque a gente resolveu, nessa encarnação, se unir. Então, por isso é importante conhecer a minha história, a dela, a da outra, porque o olhar carinhoso vai ser maior, não é? Eu acho, isso é verdade. Verdade. Foi muito bom mesmo, muito bom. Muito bom. Até mesmo das meninas que não estão aqui, Sônia, Cris, eu conversei com elas no reservado, uma conversa que eu nunca tinha tido, né? Nunca deu tempo de conversar. A Vera mas foi maravilhoso. A Vera estava falando um negócio e ela não deu continuidade. E foi, Vera? É? Olha só, gente. Tá baixinho dela. Na verdade, estou aqui para aprender. E quando eu entrei para a casa do Pai Luiz, tá? Eu posso falar que não é 100%, mas estou chegando lá. Porque o que vocês estão mostrando, para mim, na minha visão, é muito interessante. É algo assim que eu nunca tinha visto, sabe? Da casa que eu vim. E aonde eu estava, na minha casa, que eu tenho muita gratidão, com todos os erros deles, eu sempre queria chegar nesse ponto, fazer uma reunião, a gente conversar, para ter esse debate que nós estamos tendo agora. E eu estou aqui ouvindo, e eu estou viajando, mas eu estou concordando com tudo. Legal. Que é tudo isso pode você tem que dar sua opinião, Vera. Pode discordar, Vera, pode discordar. Não vou discordar, porque é um conceito que eu queria passar. Você está falando, Isabel, que você falou. Que bom, né? Era um conceito que bom. da outra casa. Eu queria ter, sabe? Eu queria sempre para a mãe Nice, que eu chamo ela de mãe Nice até hoje. A gente se reúne, que havia lá na outra casa umas confusões. Ninguém se entendia.
E ninguém tinha tempo de parar para poder fazer um debate. E hoje eu estou aprendendo com vocês. Mas aqui eu, com o tempo, vou falar mais. Entendeu? Mas vamos que lá. bom. Que bom. Que aí a gente está conseguindo atingir, né, o objetivo, que é esse mesmo. Então, vamos lá, galera. Como é que ficou? Eu botei aqui, para a gente finalizar, né? Vou ver se... Vou aguardar a partezinha de vocês. Ellen, para a rapidinho. gente incluir. Esse jornalzinho vai ser semanal, vai ser mensal? Como é que Não, vai ele vai ser? ser Já mensal. tem a ideia? A princípio, a marca disse que vai ser mensal. Mas porque de repente, ficou mais demorado porque a gente não está conseguindo se ver, não está conseguindo se reunir. Então, acho que se a gente estivesse se vendo toda semana, um levando papel para o outro, assim, sabe? Não sei se de repente daria mais rapidez nisso, não sei. Porque a gente fica tendo que sempre que esperar e tal, mas eu acho que a gente está num prazo bom. E esse início da gente se conhecer, né, que foi muito importante, que aí deu uma desacelerada. Mas graças a Deus está tudo fluindo, foi maravilhoso, acho que para todo mundo. E aí a gente, vamos ver se a gente encerra essa parte, se vocês podem ler de novo o texto, olha, nesse parágrafo aqui está errado isso, coloca aquilo, ou bota de uma outra forma. Por favor, gente, que só foi uma ideia mesmo, não foi nada assim, vai ter que ser esse texto aqui, não foi isso não. Porque eu estava no outro dia aqui, eu falei, gente, como é que eu vou começar esse trabalho e tal, não sei o quê. Então, assim, eu comecei a escrever aqui e fui embora. No mesmo dia eu mandei para a Marta. E depois, no dia seguinte, eu mandei para a Isabel e depois falei com a Patrícia. Então, assim, porque eu realmente estava insegura. Mas acho que a ideia é essa mesmo. A gente só tem que acrescentar ali, aí vocês me falam, por favor. Agora, só um ponto. Como é para um jornal, a gente, por exemplo, nós nos conhecemos, mas é um jornal. Então, o público-alvo, ele não sabe qual a importância, qual o melhor. Saber só que aquele médium tem um compromisso, um comprometimento, ou melhor, se a gente fizer um resumão desse texto todo que nós mandamos, né? E contar resumidamente a nossa história. O que fica melhor? O público saber do nosso compromisso, nosso comprometimento, ou a gente trazer ele para mais perto da gente, falando assim, olha só, meu irmão, a minha história é essa. A minha história é tão pior quanto a sua. Está pensando que todo mundo aqui é da luz? Não, a gente já passou muito pelas trevas para chegar mais ou menos aqui, colocar um pedacinho do pé em nosso lar, entendeu? Porque tem que ver o que é importante, porque a gente está falando de um jornal. Então, lá vai ter os relatos, a história. Acredito que, eu não sei como é que vai ser dividido, se a cada jornal é uma história ou duas histórias, eu não sei como é que vai ser, vocês vão decidir. Mas eu acho importante para aquele público-alvo saber da história num todo, porque eu penso assim, como num livro. Você vai começar uma história pela metade, eu acho que não faz muito sentido não, entendeu? A gente pode não dar um relato enorme, mas reduzir. E, por exemplo, o meu ficou tipo Bíblia, né? Agora, da Patrícia ficou legal, do Alexandre, do Nilton, assim, eles resumiram bastante. Isso. Eu acho assim, Isabel. Quem colocou... Oi. Desculpa, eu tinha perguntado se ia ser mensal, porque de repente a gente poderia dividir a história. Bota esse mês eu vou botar esse pedacinho aqui da história do Alexandre. Aí mês que vem vou contar o restante. De repente, porque fica interessante. Né? A pessoa vai querer saber o final da história. Né? Desculpa ter te interrompido aí. Não, boa ideia, excelente. Eu estou anotando aqui esses pontos, né? Que eu vou questionar isso com a Marta e vou perguntar. Porque seria muito interessante a gente colocar a história toda. Isso. Tipo, ou em cada e dividir jornal, ela.
essa edição pedacinho. vai ter a história do fulano, na outra edição, verão, na próxima edição, a história do outro, entendeu? Então, assim, a pessoa vai ficar até aguardando a história daquela outra pessoa. Vai ficar isso aí, para ver o desfecho, né? A gente pode até assim, botar essa jogada. Como a gente quer encurtar e trazer o público, assim, se interessar por mais as coisas da casa, o compromisso e o comprometimento tem a ver com a história toda. Porque se você lança só um trechinho no jornal, é legal, mas ele não é empolgante. Você tem que despertar no leitor a vontade de querer ver o restante. Né? Isso aí. Legal. Gente, deixa eu interromper vocês aí. Tá faltando só 1 minuto para acabar, tá? Se cair, vocês querem dar continuidade, a gente abrir a sala novamente, tá bom? Tá. Vamos ver aqui como é que vai. Falta 1 minuto, 1 minuto tá faltando. Qualquer coisa é só entrar de novo. Então, aí eu já estou anotando tudo aqui para eu colocar para a Marta, que ela vai levar também para o pai, como que a gente pode colocar isso? A gente bota só a matéria sobre eu e a casa é isso, ou que eu achei que fica meio frio, né? E botando as histórias da gente. Mensalmente, vai avisando, vou ver com ela. Como é que a gente pode colocar isso? Acho que devia deixar da forma que está, entendeu? Depois, se for o caso de ter que colocar mais alguma coisa aí. Não, a gente pode escrever sobre eu e a casa, do jeito que está aqui, ajustar aqui mais algumas coisas e acrescentar e tudo. Mas a gente está falando das histórias de cada um. Isso é muito importante. Foi importante para a gente e eu acho que é importante para outras pessoas também. Entendeu? É isso que a gente está questionando. Então, mas assim, precisa ver também no caso com o pai Luiz, né? Eu não sei como é que vai ser esse fechamento do jornalzinho. Ele que tá como esse fechando. É o primeiro, eu acho interessante até falar, né?